Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os múltiplos caminhos jurídicos que podem impedir a perda de direitos políticos. Entrevisto Luiz Flávio Gomes, diretor-presidente do Instituto Avante Brasil, professor de Direito Penal e Processual Penal, com extensa vivência no judiciário como juiz, promotor e advogado. Muito obrigada por estar conosco. Bom, são muitas as incertezas, principalmente no caso do ex-presidente Lula, uma condenação inédita e que chama a atenção principalmente no debate entre os doutos jurisconsultos. Eu quero pedir ao senhor alguns esclarecimentos. O ex-presidente Lula entende que é vítima da justiça e expressa essa indignação todo o tempo. A defesa dele também entende e expressa e cobra, porque acha que há uma parcialidade por parte do juiz Sérgio Moro e cobra sobre eventuais contradições e incoerências. Esses argumentos procedem? Todo político, Maria Lídia, todo político que é submetido ao império da lei, ele sempre levanta argumentação política. Lula faz isso porque já é condenado, Aécio fez isso quando agora quase foi preso e quase perdeu o mandato no Senado, e Temer faz isso todos os dias porque agora está na iminência de ser processado criminalmente por corrupção. Todos os políticos usam esse argumento. Agora, que nós temos que entender o que é correto que eles falam, o que está errado. Tem exageros da justiça, e tem muito exagero dos políticos. No caso Lula, especificamente, Lula foi condenado de maneira inusitada no país a 9 anos e meio de prisão. Só a condenação do Moro tira Lula das eleições de 2018? Não. Só Moro, não. Nós dependemos de uma confirmação da decisão do Moro por Porto Alegre, que é o TRF Porto Alegre. Agora, vamos lá. 3 hipóteses para que o Lula não permaneça na campanha, não seja candidato. Bom, eu peço licença ao senhor. Antes de entrarmos nas 3 hipóteses, um outro argumento, uma contestação, tanto de Lula como dos aliados dele no PT, o líder na Câmara Federal, que esteve aqui, líder do PT, dizendo que aquele bloqueio dos bens, isso ainda na sentença, bloqueio dos bens foi uma retaliação e provocação a Lula. Sérgio Moro se vingou e provocou Lula? Não. Bloquear bens de quem é suspeito de ter desviado dinheiro público, dinheiro do povo, é um dever do juiz, da justiça, e isso significa o império da lei contra todos, porque ninguém está acima da lei no Estado republicano como o nosso. Inclusive parte daqueles 9 milhões que estariam em nome da empresa, da pessoa jurídica, e não em nome de Lula, que é o réu na ação penal por corrupção. Não importa se o dinheiro está na pessoa jurídica ou na pessoa física. Se o dinheiro tem relação com o Lula, ele tem que pagar o que ele gerou de prejuízos para a nação brasileira. E o Moro deixou isso muito claro na decisão dele. E, aliás, o Tribunal TRF Porto Alegre hoje confirmou todo o bloqueio de bens, mais até do que aqueles 600 mil ou 9 milhões, já se chegou a 16 milhões de bloqueios e hoje está confirmado pelo tribunal. Portanto, está tudo dentro da lei, nada aí está fora da lei. Não é só Lula, não. Aécio e Temer e de todos os partidos, os que são corruptos têm que pagar e têm que submeter o império da lei, ou o Brasil nunca terá um outro destino que não seja este muito angustiante para os brasileiros. Agora vamos às hipóteses que o senhor ia falando, professor, Lula, sobre o destino nesse julgamento. E o que de fato leva à grande preocupação é a incerteza se Lula será ou não, poderá ou não ser candidato à presidência da República em 2018. 3 situações que prejudicam muito Lula e que ele tem que ficar preocupado. Primeira, se
o tribunal confirmar a decisão do Moro, ele se torna ficha suja. E como ficha suja, não pode se candidatar à presidência da República. 1. 2. Se o tribunal confirma a decisão do Moro, pela jurisprudência do Supremo atual, ele já vai para a cadeia, porque já tem decisão de segundo grau. Depois da decisão de segundo grau, já é cadeia. E o caso do Lula, de 9 anos, é regime fechado. Portanto, está preso e não pode se candidatar. Isso é automático ou, na sentença, os desembargadores de segunda instância podem manter a condenação, embora não peçam prisão, como o Moro fez? Por uma questão de trauma, vamos dizer, para evitar. Não. O Moro não pode fazer isto em primeiro grau, salvo quando tem um motivo concreto para prender uma pessoa. Por exemplo, quando a pessoa está ameaçando uma testemunha. Aí o Moro prende. Fora disso, é o tribunal que vai prender, é o tribunal que vai confirmar, lá se pode prender. Se o Lula for para a cadeia em regime fechado, não pode concorrer à eleição. Então, prisão é uma hipótese. 2, ficha suja, porque ele condenado se torna ficha suja. E terceira hipótese, que não está sendo abordada e que a população não está atinando. Mas vamos explicar aqui direitinho. População, seguinte, em dezembro, dia 7 de dezembro do ano passado, o Supremo já decidiu por 6 votos até aqui que réu não pode assumir a presidência da República. Decidiu um caso do Renan, e o Renan era presidente do Senado, e se discutia se, como presidente do Senado, ele podia ou não ficar na linha substitutiva do presidente. O Supremo decidiu, por 6 votos até agora, está com vista para Gilmar Mendes, que não pode, réu não pode assumir a presidência da República. Ora, se o réu não pode assumir a presidência, mesmo que Lula ganhe as eleições, primeiro, mesmo que participe, 2, mesmo que ganhe, por esta decisão do Supremo, ele não pode tomar posse. Não pode tomar posse. Bom, agora uma última pergunta no pouco tempo que temos. Acione seu poder de síntese. Se a defesa de Lula entrar com recurso pedindo uma liminar para que, mesmo condenado em segunda instância, ele possa ser candidato, não seja enquadrado na ficha limpa. Esse é o problema da justiça. Eu fui juiz 15 anos, conheço por dentro o tema. Uma coisa é o que diz a lei, outra coisa são as liminares. As liminares trazem muita insegurança. Lula pode conquistar uma liminar? Pode. Por quê? No TSE, todas as provas existiam para caçar a chapa Dilma Temer e no final não caçaram a chapa Dilma Temer. Ou seja, o judiciário surpreende a toda a população em todo momento e virando as costas para os interesses mais legítimos da população brasileira. Professor, muito obrigada por seus esclarecimentos. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini.